Há livros que você encontra, e há livros que encontram você. O Kybalion é um desses. Ele não chega por acaso. Ele se revela quando você já começou, silenciosamente, a mudar por dentro. Quando o mundo começa a parecer estranho, denso, limitado. Quando o cotidiano já não satisfaz, e algo invisível começa a chamar, não com palavras, mas com sinais. Carl Jung dizia: aquilo que não enfrentamos em nosso inconsciente acaba se manifestando em nossa vida como destino. E é exatamente aí que o Kybalion começa a agir, muito antes da primeira página ser lida, como se ele estivesse agindo nos bastidores, te preparando para uma conversa com o invisível. Neste vídeo, vamos explorar as leis herméticas contidas nesse texto milenar, mas não como uma teoria distante. Vamos revelar como essas leis já estão operando na sua vida, agora, neste momento. Você apenas ainda não tinha palavras para nomeá-las. Se você chegou até aqui, não subestime isso. A sabedoria antiga só se mostra a quem está disposto a enxergar com novos olhos. E talvez, sem perceber, você já esteja com os olhos abertos. Prepare-se, porque uma vez que você vê, não dá mais para voltar a dormir. Antes de você abrir o livro já abriu você. Talvez você esteja sentindo uma inquietação silenciosa, uma sensação de que a vida, como está, não está completa. Pequenos desconfortos, coincidências se parecem mais do que simples acaso. Conversas repetidas, símbolos que cruzam seu caminho, números que insistem em se mostrar. Tudo isso pode parecer aleatório à primeira vista, mas não é. Esses são os sussurros. A realidade tentando conversar com você. Ou, mais profundamente, o inconsciente coletivo abrindo uma brecha no véu do ordinário. O Kybalion não é uma leitura, é uma resposta. Ele aparece quando você já começou, mesmo que sem saber, a buscar uma nova frequência, uma nova maneira de perceber o mundo. E é por isso que muitas pessoas só o encontram em momentos de transição, quando uma fase da vida está ruindo e outra ainda não começou. Esse espaço entre mundos é fértil para o nascimento do novo olhar. A prontidão para o Kybalion não vem do quanto você estudou ou de quantos livros leu. Ela vem da sua sensibilidade em perceber os sinais. Você não precisa entender tudo, mas precisa estar disposto a escutar aquilo que não se diz com palavras. Comece com algo simples. Pegue um caderno e registre. Sonhos recorrentes, palavras que surgem do nada, repetições de números. Situações que te desafiam emocionalmente. Esse é o seu campo simbólico sendo ativado. Quanto mais você observa, mais você sintoniza. E é nessa sintonia que o Kybalion se revela. Porque ele não ensina como um professor. Ele espelha. E aquilo que ele espelha é você. Ou melhor, aquilo que você está prestes a se tornar. Há quem leia o asterisco Kybalion asterisco como um manual. 7 leis, 7 capítulos, 7 ideias separadas. Mas essa é uma ilusão da mente linear. No plano profundo, nenhuma lei opera sozinha. As 7 leis não são compartimentos. São ritmos entrelaçados, frequências que se interpenetram como instrumentos em uma mesma sinfonia. A mente quer entender uma de cada vez, mas a alma sente todas ao mesmo tempo. A verdadeira sabedoria hermética não está em decorar os princípios. Está em perceber como eles se manifestam juntos, o tempo todo, dentro de você e à sua volta. Durante um desafio emocional, por exemplo, você pode observar: polarite. Você e o outro estão em extremos de uma mesma emoção. Amor e raiva são vibrações da mesma energia. Cause and effect. A raiz do conflito pode estar em um padrão antigo, algo que você repete sem perceber. Gender. Talvez esteja vendo excesso de ação, julgamento e ausência de escuta, acolhimento. Mentalismo. A forma como você enxerga o outro está sendo moldada pela sua própria dor não vista. Tudo isso ao mesmo tempo, como num teatro onde as leis são os atores invisíveis. Cada uma se apresenta, sutilmente, interpretando sua parte. Quer ir mais fundo? Faça o seguinte exercício. Pegue uma folha em branco. Escreva no centro uma situação que te desafia. Ao redor, desenhe 7 círculos. Em cada um,
Escreva uma das leis. Agora, se pergunte, como essa lei está se manifestando aqui? Não busque respostas exatas. Sinta as camadas. Essa prática revela algo essencial. A realidade não está apenas acontecendo. Ela está sendo ensaiada constantemente com base nas vibrações internas que você sustenta. E quando você começa a observar assim, algo muda. Você deixa de ser vítima da experiência e começa a se tornar coautor. O Caibalion deixa de ser um livro e se transforma em espelho. Um espelho que reflete não só o que é, mas o que está pronto para ser transmutado. Você não percebe o exato momento em que despertou, mas em algum ponto, sutil e silencioso, você simplesmente não consegue mais voltar a dormir. Esse é o momento em que a teoria deixa de ser uma ideia e começa a reconfigurar silenciosamente sua percepção de mundo. Muitos esperam um grande sinal, uma revelação mística, uma experiência sobrenatural. Mas o verdadeiro despertar raramente grita. Ele sussurra. E quando você escuta, tudo ao seu redor começa a perder o antigo sentido. Você entra num lugar e sente que algo não encaixa mais. Olha para uma relação e percebe que ela vibra em outra frequência. Há hábitos que antes pareciam neutros, agora te pesam. Palavras que antes passavam despercebidas, agora soam agressivas. Ambientes antes confortáveis agora parecem apertados demais. Isso é um desbloqueio vibracional. Sua frequência mudou antes da sua mente conseguir explicar. O Caibalion não te entrega esse momento. Ele apenas descreve o que sempre esteve acontecendo. A lei da vibração afirma: nada está parado. A sua alma está sempre em movimento. E esse movimento, quando guiado pela consciência, torna-se o processo da transmutação. Faça um mapa de desconforto. Liste, com honestidade, tudo que você tem tolerado. Pessoas, lugares, hábitos, conteúdos. Tudo aquilo que já não ressoa com a sua nova vibração. Cada item dessa lista não é um problema. É um sinal. A antiga realidade está ruindo. Não como punição, mas como libertação. A teoria virou vida. E agora, ela pede um novo posicionamento. Não para agradar o mundo, mas para honrar a nova frequência que pulsa dentro de você. Antes do Caibalion, antes mesmo das palavras serem organizadas em livros, havia um nome sussurrado entre os iniciados: Hermes Trismegistus, o 3 vezes grande. Ele não era apenas um homem, era um arquétipo. A fusão entre o deus egípcio Toto, mestre da sabedoria, e o deus grego Hermes, mensageiro entre os mundos. Representava aquele que acessa o invisível e traduz o indizível. Hermes é símbolo da ponte entre o céu e a terra, entre o visível e o oculto, entre o intelecto e a intuição. Foi dele que nasceram as chamadas escolas de mistério, espaços sagrados onde o conhecimento não era apenas transmitido, era experimentado, gravado na alma. O hermetismo não é um sistema filosófico, é uma linguagem, cifrada, viva, só compreendida por quem está disposto a escutar com mais do que os ouvidos. Por isso, o Caibalion não se explica. Ele se revela, e só se revela quando o buscador está pronto para lembrar daquilo que nunca deixou de saber. As 7 leis escritas no Caibalion não são dogmas. São espelhos do funcionamento sutil do universo. Quando compreendidas com o coração, tornam-se bússolas para atravessar o caos da existência com consciência. Mentalismo. Tudo é mente. A realidade começa no invisível campo da ideia. Pensamentos são sementes. Sua vida é o jardim que nasce delas. Correspondência. Como é em cima, é embaixo. O macro reflete o micro. O caos na casa revela o ruído da mente. A harmonia no corpo espelha a paz do espírito. Vibração. Nada está parado. Tudo vibra, pulsa, emite frequência. A emoção é energia em movimento. Gratidão, arte, silêncio, são formas de afinar seu campo vibracional. Polaridade. Tudo tem 2 polos. O frio e o quente, o amor e o medo, são extremos de uma mesma essência. A sabedoria está na transmutação.
Transformar raiva em clareza, dor em compaixão. Ritmo. Tudo flui e reflui. Há um tempo para crescer e um tempo para recolher. Resistir ao ciclo é resistir à própria natureza. Causa e efeito. Nada é por acaso. Tudo que você sente, pensa e faz gera movimento. Karma não é punição. É coerência vibracional. Gênero. Tudo possui o princípio masculino e feminino. A intuição precisa da ação para se manifestar. A razão precisa do sentir para ser verdadeira. Criar é unir os dois em equilíbrio. Essas leis não são apenas verdades externas. São mapas internos. Cada uma vive em você, o tempo todo. O despertar não é memorizar, é reconhecer. E quando você reconhece, a realidade começa a responder de forma diferente. Como se o universo sussurrasse: agora, você está pronto para co-criar. Saber não basta. O Kybalion só ganha vida quando é encarnado. Viver as leis e dançar com elas no cotidiano mais simples. Use afirmações para direcionar sua mente. A lei do mentalismo responde à forma como você conversa consigo mesmo. Visualize sua vida com intenção. A mente molda a matéria. Organize seu quarto, limpe seus objetos. A correspondência transforma o externo para clarear o interno. Medite, pinte, escreva. A vibração se eleva quando você se expressa com autenticidade. Não rejeite emoções difíceis. A polaridade te ensina que tudo pode ser transmutado. Respeite seu cansaço. O ritmo fala mais alto quando você escuta o corpo. Observe seus padrões, suas escolhas. Causa e efeito revela que cada gesto tem consequência energética. E quando for agir, equilibre escuta e decisão. O gênero se manifesta quando você une ação com intuição. Essas não são práticas esotéricas. São portas para uma vida mais consciente. E todas elas já estão disponíveis para você. Agora, nesse instante, basta lembrar e viver. Se você chegou até aqui, talvez tenha percebido que o Kybalion não é sobre aprender algo novo. É sobre lembrar. Lembrar da parte de você que sempre soube. Essas leis não são fórmulas para controlar a vida. São convites para dançar com ela. Não prometem estabilidade. Prometem consciência. E com consciência, até o caos tem propósito. O propósito, aliás, não é um ponto fixo no horizonte. É uma espiral que se revela à medida que você caminha. E caminhar, às vezes, é tudo o que se pede. Confie nos seus desconfortos. Eles são mapas. Confie nas sincronicidades. Elas são chaves. E, acima de tudo, confie na sua transformação. Mesmo quando ela parecer confusa. Mesmo quando tudo parecer estar desmoronando. O desmoronar é necessário para que o novo tenha espaço. O velho eu se dissolve. Para que o verdadeiro você, enfim, emerja. O caminho não é para todos. Mas se você sentiu algo ressoar aqui, talvez o caminho já tenha começado. E o Kybalion, silenciosamente, esteja apenas respondendo ao seu chamado.